Pronto. Sim, então, bom dia de novo, né? Então, vou explicar para vocês a parte de fração, né, as 4 operações, incluindo simplificação. É um assunto que vocês já viram, né, no 6º ano, no 5º ano, no 7º ano e assim por diante, mas que ele sempre aparece, né, no final de alguma operação, no final de alguma questão, né, que vocês veem no 3º ano. E também vai aparecer, com certeza, na prova do Enem. Né? Vai aparecer alguma coisa que você vai fazer um cálculo, no finalzinho vai aparecer uma fração, então você vai ter que resolver essa fração. Né? Então, notei dificuldades, né, de muita gente, certo? Mesmo vocês sendo no 3º ano, né, foi um assunto que vocês viram há muito tempo, né, mas que é de fundamental importância. Né? Antes disso, a gente trabalhou a parte de divisão, né, que eu até coloquei alguns vídeos, porque também eu percebo que muita gente está com dificuldade, tem essa dificuldade em dividir. Né? E se tem dificuldade de dividir, tem dificuldade em multiplicar, porque um depende do outro. Certo? Então, baseado nisso, a gente vai continuar trabalhando essa matemática básica. Ok? Eu preparei alguns slides aqui para vocês. Todos estão enxergando o compartilhamento do slide? Todo mundo está vendo o slide? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Acredito que sim. Bem, então, eu preparei para vocês aí essas operações com frações. Vocês não precisam anotar, né, porque eu posso também disponibilizar em PDF para vocês esses slides que eu vou colocar aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, eu vou começar a explicar e a partir do momento que vocês tiverem dúvidas, é só perguntar, certo? Aí você ativa o som e pergunta, ok? Porque aí eu posso voltar, eu posso parar e a gente continuar, né, prosseguir e não ficar com dúvidas, né? Assim como eu observei algumas dúvidas de vocês, né, lá na hora da atividade, no momento da atividade, tá certo? Então, vejam só. Eu vou iniciar com essa imagem, espero que vocês consigam ver, certo? E essa imagem é o seguinte, são 2 frações conversando, né, 6/8 e 3/4. O 6/8 pergunta o seguinte para 3/4, né? Você parece uma versão minha mais magra. O que você fez? O 3/4 responde. Simplifiquei. Decidi dividir tudo por 2. Então, né, isso é uma ilustração mostrando a simplificação, né, onde algumas pessoas estavam com dificuldade. Então, a partir daqui a gente vai trabalhar a simplificação. Tá? Então, o que é simplificar? Simplificar, a própria palavra já diz, que é tornar mais simples, né? Tem uma fração com números altos, ou até números um pouco mais baixos, mas vou torná-la mais simples. Porque tornando mais simples, alguém está com o áudio ligado aí, para não atrapalhar. Então, tornando essa fração mais simples, vai ficar mais fácil de efetuar as operações, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Tá? Então, o que consiste a simplificação? Né? Como a ilustração disse no slide anterior, né, ela decidiu dividir tudo por 2, né, aqui o 3/4. Dividir tudo por 2, ou seja, para a gente simplificar, a gente precisa encontrar um número que divida o numerador e o denominador dessa fração ao mesmo tempo. Tá? E eu vou fazer essa divisão, né, diversas vezes até não poder mais. Quando isso acontecer, né, essa fração que fica no final, que a gente não pode mais dividir, é justamente a fração irredutível. Tá? E aí temos alguns exemplos aqui de simplificação. Por exemplo, 12/18. Né? Eu quero simplificar essa fração, torná-la mais simples, né, até não poder mais, ou seja, formar uma fração irredutível. Então, o primeiro passo é você pensar o seguinte: qual número que eu consigo dividir tanto 12 quanto o 18? Né? Existem alguns números que dividem o 12 e que dividem o 18. Né? Mas
Se a gente observar bem, 12 e 18 são pares. Então, o número mais simples que eu posso dividir aí, por 12 e 18, é o 2. Tá? Então, vou dividir tudo por 2 aí. 12 dividido por 2 dá 6. E 18 dividido por 2 dá 9. Só que se a gente observar bem, eu ainda posso continuar dividindo. Então, você vai pensar o seguinte: qual número que eu posso dividir o 6 e que eu posso dividir o 9 ao mesmo tempo? Tá? São números ímpares. E números ímpares não dá por 2. Tá? Mas a gente pode observar que dá por 3. Né? Então, eu posso dividir 6 por 3 e 9 por 3, que deu 2 terços. E essa fração 2 terços, a gente não tem como dividir por nenhum outro número, a não ser pelo número 1. Então, mas se eu dividir por 1, vai continuar sendo 2 terços. Então, né, a gente tem que parar por aí. E essa fração é chamada de fração irredutível. Tá? Isso é uma forma, né, de se simplificar. Porém, pegando a mesma fração, você também pode simplificar de forma mais rápida, vamos dizer assim. Então, vejam só. Aqui na letra A, eu pensei no número 2 inicialmente, depois o 3. Então, fiz aqui 2 simplificações até chegar na fração irredutível. Mas a gente pode pensar em um outro número, né, que eu consiga dividir tanto o 12 quanto o 18. Né, e que seja maior do que 2 e 3. Ou seja, quanto maior o número eu dividir aqui, menos conta eu vou fazer para simplificar. Tá? Então, por exemplo, qual o número que eu posso dividir o 18 e também o 12? Né? Que não seja o 2, que não seja o 3. O 6. Então, se eu divido 12 por 6, eu já encontro o 2. E se eu divido 12, no caso 18, por 6, eu vou encontrar o 3, formando assim a fração irredutível. Tá certo? Então, as duas formas de fazer estão corretas, duas formas, porém, uma vai ser mais rápida do que a outra. Tá? Então, vai depender, né, de vocês. Vocês vão pensar no número, vão imaginar um número que possa dividir, né, tanto o numerador quanto o denominador, até encontrar essa fração irredutível, né, essa fração que não pode ser mais dividida. Tá? Então, sempre que você for simplificar, pense o seguinte: eu posso dividir, por exemplo, o 2. Mas será que tem um número maior? Aí você já pensa no número maior. Ah, mas poderia ser por 3. Mas será que tem um número maior? Né? Então, 6. Então, 6 é o número maior que eu posso dividir essa fração. E aí eu vou, né, tornar mais simples, né, a forma de encontrar essa fração irredutível. Porém, as duas maneiras estão corretas. Alguma dúvida? Finalizem aí, sim, não, talvez. Não. Podem perguntar. Ninguém tem dúvida. Porque quando eu passei lá a atividade, algumas pessoas disseram: ah, professor, não estou conseguindo simplificar. Né? Não estou conseguindo. Mais uma coisa. Se, por exemplo, né, só um exemplo à parte que me ocorreu agora. Por exemplo, se aqui fosse 120, tivesse um zero aqui, e aqui fosse 18, tivesse aqui um zero. Tá? O que é que eu poderia fazer para tornar mais simples? Você pode cortar, né, ou seja, simplificar o zero de cima com o de baixo. Esse simplificar, cortar o zero de cima com o zero de baixo, é dividir por 10. Então, sempre que terminar em zero, você pode cortar e eliminar esses zeros. Tá? Agora, se estiver no final. E aí, se eu cortasse o zero aqui, se tivesse aqui um zero, eu cortasse o de cima e o de baixo, ficaria 12 e 18, e a gente poderia fazer esse mesmo processo aqui. Lá na atividade que eu passei para vocês, algumas contas deu um valor com 2 zeros no final, por exemplo. Então, poderia ser se cortasse esses 2 zeros de cima com de baixo, né, numerador e denominador. Né? E aí, algumas pessoas disseram que não conseguiram fazer a simplificação. Tá bom? Mais alguém tem dúvida? Sim ou não? Podem falar, podem interagir, podem comentar. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Ok, então posso passar adiante, não é isso? Bem, Bom, aí vamos agora para adição e subtração com as frações. Que a gente pode observar de duas formas, tá? Tem a fração com o mesmo denominador, tá? E tem fração com denominador diferente, tá? Quando ela tem o mesmo denominador, né, a mesma parte de baixo, você apenas repete esse denominador, né, repete o denominador, e vai somar ou subtrair os numeradores. Vai depender do sinal que vai estar lá na conta, né, na operação. E aí aqui eu tenho um pequeno probleminha, bem simples também, que diz o seguinte: Juliana fez um bolo de chocolate, usou 3 décimos da barra de chocolate para fazer o bolo
e 4/10 da barra para fazer o recheio. Qual a fração da barra de chocolate que Juliana usou nessa receita? Então, ela usou 3/10, ela usou 4/10. Então, se a gente juntar, a gente vai encontrar justamente quanto ela usou no total dessa barra. Percebam que os denominadores aí são iguais. Então, quando isso acontece, é muito simples de resolver. Você vai repetir, né, esse denominador, que no caso é o 10, e como operação matemática ali é adição, você vai somar 3 com 4, que dá 7. Tá certo? Então, repete o 10 e soma o 3 e o 4. Eu observei lá na atividade de vocês, de algumas pessoas que eu corrigi, que eu não terminei de corrigir ainda todas, eu observei que teve gente que fez assim, ó, 3 mais 4, 7, e 10 mais 10, 20. Então, somou o numerador e somou o denominador. Tá? Eu observei isso. Então, esse tipo de erro não pode mais acontecer. Se aqui for igual, repete esse denominador e soma os numeradores. Ok? Até aí tudo bem? Sim ou não? Sim ou não? Tudo bem. Beleza. Podem falar, podem interagir, pessoal. Qual o problema na soma e na subtração? É quando eles são com denominadores diferentes. Né? Se esses denominadores são diferentes, a gente não pode fazer da mesma forma do slide anterior. Tá? Então, se os denominadores são diferentes, a gente vai ter que calcular o MMC, né? Que também é um assunto do sexto ano. Então, vocês trabalharam no sexto ano, vocês viram no sexto ano o MMC, né? E viram também no sétimo, porque trabalha com fração, né? E assim por diante. E aí muita gente tem essa dificuldade também de calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, né? Mas a gente vai calcular o MMC de quem, né? Dos denominadores. Então, esses denominadores aqui da fração é o que vão ser colocados para fazer o MMC. Então, como eu havia dito para vocês, né? Eu observei lá na atividade algumas pessoas somando 3 mais 5 que dá 8 e 4 mais 6 que dá 10. Então, não pode fazer assim. Tá? Somar fração não é somar números, né, inteiros. Tá? A gente vai ter que utilizar alguns outros meios. Então, né, o meio mais simples que a gente pode encontrar é justamente calculando o MMC. Então, eu vou calcular o MMC de 4 e 6. Ok? Então, você vai colocar o 4 e o 6, né, que algumas pessoas têm dificuldade, estou explicando bem direitinho aqui para vocês. Então, você vai colocar o 4 e o 6, né, uma barrinha aqui ao lado, e os números que vão estar aqui só podem ser números primos. Tá? E o que são números primos? Também vocês aprenderam lá no sexto ano. O número primo é aquele que só pode ser divisível, só tem dois divisores, né? Um e ele mesmo. Então, o menor número primo que existe é o número 2. Se você observar algum número par aqui, você já sabe que pode começar dividindo por 2. Tá? Então, o número que está aqui ao lado, a gente vai começar a dividir. Então, se der para dividir os dois, você divide os dois. Se der para dividir apenas um, só divide um. Certo? Então, como aqui 4 e 6 são pares, dá para dividir por 2. Então, 4 dividido por 2, que vai dar 2. E o 6 dividido por 2, que é 3. Né? Simplificando mais uma vez por 2. Né? Percebam que o 2 dá para dividir por 2, que dá 1, mas o 3 não dá para dividir por 2. Então, você repete o 3. Tá? E aí, você agora vai dividir por 3 para finalizar, né, esse MMC. Dividindo por 3, né, vai ficar 1 em 1. Chegou 1 em 1, né, acaba, e você vai multiplicar os números que estão aqui desse lado da barra. Então, multiplicando 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, eu sei que o MMC aí foi 12. Tá? Então, entre 4 e 6, o MMC é 12. Tá? Alguma dúvida no MMC? Não? Então, Não. calculando esse MMC, você agora vai fazer o seguinte. Vai colocar um único traço de fração com o resultado do MMC, que no caso foi o 12. Certo? Então, calculou o MMC, colocou aqui o traço de fração. E agora vai fazer duas contas. Embaixo você vai dividir. Então, você vai pegar esse MMC e dividir pelo que está embaixo, sempre começando pelo de baixo, denominador. Então, 12 você vai dividir por 4. Né? E aí você faz o cálculo mental. 12 dividido por 4 é 3. Então, você fica com esse 3 na mente. E vai pegar esse resultado e multiplicar pelo de cima.
Então, esse 3 que está na sua mente vai multiplicar por esse que está aqui em cima, que é o numerador. Então, 3 vezes 3, 3 vezes 3, então vai dar aqui 9. Certo? Então, você pegou aqui 12, dividiu por 4, que dá 3. 3 vezes 3, 9. Você coloca aqui na parte de cima do numerador. Repete a operação, no caso aqui a adição, e vai fazer o mesmo processo com a segunda fração. Vai pegar o 12, dividir por 6, guarda esse resultado na mente, 12 dividido por 6 é 2, certo? E multiplica pelo de cima. Então, 2, que está guardado na sua mente, vezes 5, que é 10. Certo? Até aí, alguma dúvida? Sim ou não? Tá tranquilo ainda. Foi? Tranquilo. Tranquilo? Então, feito isso, agora sim você vai somar os numeradores e repetir o denominador. Então, somando aí, 9 com 10 é 19, e 12 você vai repetir. Certo? Então, muito diferente de você somar aqui 3 e 5, 4 e 6. Então, o processo de adição de fração, certo? É essa forma, calcular MC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Nesse resultado final, você vai ter que observar se dá para simplificar. A gente já viu agora há pouco, né, o processo de simplificação. Mas se você observar bem, o 19 e o 12, não existe um número que dê para dividir os dois, certo? A não ser o número 1, mas que vai ser o mesmo resultado. Então, no caso, não vai valer muito a pena fazer a divisão por 1, certo? Então, resultado final, 19 dozeavos. E qual o nome dessa fração aqui, né, que a gente viu lá no slide de simplificação, né? Essa fração que eu não posso mais simplificar é uma fração irredutível, certo? Certo. Algumas pessoas ingressaram aí na sala. Bom dia, já começamos a aula e a fração, ok? Bom dia. Bom dia. Aí, quem entrou agora, qualquer dúvida, vai perguntando, ok? Ok. Não estou vendo todo mundo aqui, mas vão perguntando as dúvidas. Bem, eu preparei também um segundo exemplo com 3 frações, que tinha lá também na atividade que eu passei para vocês, né? Tinha esse exemplo aí de fração com, no caso, com 3 frações, né? E aí eu misturei uma adição e uma subtração, certo? Mas o processo é o mesmo que eu fiz na letra A, né? Primeira coisa, quem tiver adição, subtração, fração, denominadores diferentes, é calcular o MMC, certo? Então, você vai calcular o MMC sempre dos que estão embaixo, denominadores, 9, 8 e 6, certo? Percebam que aqui tem um número ímpar, mas tem 2 pares. Então, se tiver número par, você já inicia com 2. Esse número ímpar que não dá para dividir, repete. Dividindo 8 por 4, 8 por 2 é 4. E o 6 por 2 é 3. Dividindo mais uma vez por 2, porque aqui tem um número par, então vou repetir os números ímpares, né, que não dá para dividir. 4 dividido por 2, que é 2. E o 3 repete, que também não dá para dividir. Mais uma vez por 2, certo? Vou ficar aqui com o número 9. O número 1, que é a divisão de 2 por 2, que dá 1. E aqui o 3, que não dá para dividir. Sobrou esses 2 números. Aí você observa que dá para dividir por 3. Então, 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Para finalizar, é só dividir por 3 mais uma vez. E fica todos com o número 1. Certo? Aqui é o final do MMC. E agora a gente vai multiplicar esses 5 números que estão aqui. Certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 3, vamos ter aí 72. Tá? Foi bem um pouco maior nesse MMC, mas o processo é esse. Até alguma dúvida? Nenhuma? Não. MMC tá tranquilo? Tá. Ok, então. Feito isso, mesmo processo. Vamos colocar no único traço de fração, certo? Esse resultado do MMC, que é o 72. E aí vem a divisão pelo número que está embaixo e a multiplicação pelo que está em cima. Então, 72 dividido por 9 e multiplicado por 2, certo? E aí, nós vamos ter 16, porque 72 dividido por 9 é 8,
8 vezes 2, 16. Repete o sinal de mais, né, que é o sinal que está vindo após a fração, e faz o mesmo processo. 72 dividido por 8, que vai ser 9, e 9 vezes 1 é 9. 72 dividido por 6, que é 12, e 12 vezes 1 vai dar 12, certo? Depois que dividir e multiplicar, faz as continhas que estão aí em cima. Então, 16 mais 9 é 25, e 25 menos 12 é 13. E repete o denominador, que é justamente o MMC. Chegou nesse ponto, você vai observar se dá para simplificar ou não. Então, no caso aqui, 13,72 avos, não dá para simplificar. É uma fração irredutível, certo? E temos aí que a matemática é bem fácil. Não sei porque vocês reclamam tanto da matemática, ela sendo fácil desse jeito. Uma dúvida? Não. Ninguém tem dúvida? Não quer dizer que é não, né? Ok. Estou vendo algumas pessoas ainda sem o microfone, né? Tiago, Jamile. Ô, professor. Oi. Eu acho que dá aquele problema de novo, que não dá conseguindo ativar o microfone. O que está falando? Elias. Mas eles têm que ativar lá o áudio. Por aqui eu não consigo ativar o áudio deles. No caso, eles têm que permitir o áudio lá no programa que eles têm do Zoom. Para poder escutar aqui o que a gente está falando. Mas tudo bem. Até aí alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Não. Vamos passar adiante, então. Vamos para agora multiplicação. Já que ninguém tem dúvida na simplificação, ninguém tem dúvida na adição. Multiplicação, né? Bem, multiplicar a gente vai utilizar bastante a simplificação, né, que a gente viu lá no primeiro slide. Então, existem duas formas, né, algumas formas de fazer a multiplicação com fração. Mas, para utilizar o MMC, você vai ter que apenas calcular o MMC quando for adição ou subtração. Tá certo? Multiplicação e divisão não precisa de MMC, é bem mais tranquilo, bem mais fácil, porque não precisa daquele processo todo de calcular MMC, dividir e multiplicar. Tá? Então, para a gente multiplicar, basta apenas multiplicar os numeradores e os denominadores. Tá? Então, você multiplica os que estão em cima, multiplica os que estão embaixo, e no final você simplifica, tá? Se for possível. E uma outra forma é o que a gente chama de cancelamento. Né? O que é cancelamento? É você simplificar antes de multiplicar. Algumas pessoas acham mais difíceis, mas não. Né? Quando você pega a prática, fica bem mais fácil cancelando. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, nessa letra A, por exemplo, se a gente observar bem aqui, não dá para simplificar nenhum valor. E lembre-se que simplificar é o numerador e o denominador, tá? Então, se a gente observar bem aqui, o 1 e o 5 não dá para simplificar, nem o 1 e o 4. Ele não tem número que dê para simplificar. O 3 e o 4 também não dá, e nem o 3 e o 5. Então, aqui eu não posso simplificar, porque está impossível, né, haver essa simplificação aqui. Então, aqui eu só vou apenas multiplicar numerador e denominador, certo? 1 vezes 3 e 5 vezes 4. Então, 1 vezes 3 é 3, 5 vezes 4 é 20. Se não deu para simplificar aqui no início, também não vai dar para simplificar aqui no fim. Ok? Alguém está com o som ativado. Quem tiver com o som ativado, desativa, por favor. Só ativar quando for perguntar, se não atrapalha aqui. Ok? Bem, na letra A, alguma dúvida? Não. Beleza. Chegou aqui na letra B, percebam o seguinte, né? Eu poderia fazer aqui a multiplicação de 4 vezes 3 e de 15 vezes 7, né? Só que o resultado aqui vão ser dois valores, né, um pouco elevados, né? Não vai ser valores pequenos feito isso daqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar o cancelamento, né? E o que é cancelar? É simplificar antes de multiplicar. Então, perceba o seguinte, que não dá para simplificar nem um 4 com 15 e nem um 4 com 7. Porém, dá para simplificar o 3 e o 5 e o 15 aqui, ó. Esses dois a gente pode simplificar. E, como eu falei para vocês na primeira slide, né, como é que a gente vai simplificar? A gente vai observar um número que dê para dividir o 15 e o 3 ao mesmo tempo. Né? Que número seria esse? Né? Qual o número que eu divido o 3 e que também divide o 15? É o próprio 3. Então, ó,
eu vou simplificar, no caso, cancelamento, eu vou cancelar o 3 e vou cancelar o 15. E vou fazer uma divisão mental. Eu tenho esse 3 e o 15, já sei que dá para simplificar por 3. Então, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, cancelei o 3 e botei o resultado da simplificação. E o 15 dividido por 3 também, porque tem que ser o mesmo número, vai dar 5. Então, eu cancelei o 15 e virou 5. Então, está cancelado aqui os dois números. E no lugar dele está o número 1 e está o número 5. E agora eu percebo que não dá para cancelar mais nenhum número. Se não dá mais para cancelar, eu faço o mesmo processo aqui da letra A. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador, certo? Então, o 4, eu não vou multiplicar por 3, porque o 3 foi cancelado. Então, vai ter que ser pelo 1. Então, 4 vezes 1. E o 5 que sobrou aqui, vezes 7, que dá 35. E posso observar que no final não deu para simplificar, né? Ou seja, é uma fração irredutível. Alguma dúvida aí no cancelamento? Sim ou não? Não. Então, a princípio, a gente que acha mais difícil cancelar, né? Mas é mais fácil, por quê? Se você não cancela os números aqui, o resultado que vai dar aqui vai ser um resultado mais elevado, um valor mais alto. E aí, para você simplificar um valor mais alto, né, fica mais difícil do que você simplificar valores, né, menores aqui, como 15 e o 3. Certo? Então, essa é a forma de cancelamento. Aí coloquei com números maiores, né, para a gente poder cancelar, assim como tinha lá na atividade que eu passei para vocês. Bem, observando aqui, né, essa fração, eu não tenho como simplificar o 25 e o 11. Tá? Não dá. Mas o 25 e o 125 dá para simplificar. Tá? Todo número terminado em 5 ou em 0 é divisível por 5. Então, poderia simplificar esses dois aqui por 5. Só que o que eu falei para vocês lá no slide da simplificação, que é melhor a gente simplificar pelo maior número possível. Então, dá para simplificar por 5? Dá, mas tem um número maior. Então, eu posso simplificar pelo próprio 25. Então, esses dois dá para simplificar por 25. E o 33 e o 11 também dá para simplificar. Toda vez que forem números iguais, 33, 11, 22, 55, dá para dividir por 11. Então, tanto o 33 quanto o 11 dá para simplificar pelo 11, tá bom? Então, ó, eu vou simplificar logo o 25 e o 125, tá? Vou simplificar por 25. Então, perceba o seguinte, 25 dividido por 25 e 125 dividido por 25, tá? Então, 25 dividido por 25 dá 1 e 125 dividido por 25 dá 5. Esse cálculo é feito mentalmente, mas você pode fazer um rascunho à parte, tá bom? Então, veja como reduziu. De 25 passou a ser 1 e de 125 passou a ser 5. Então, muito mais fácil, né, de fazer dessa forma. E o 33 e o 11 dá para simplificar por 11. Então, se eu divido aí 33 por 11 dá 3, e se eu divido 11 por 11 dá 1. Então, percebam o seguinte, a fração que era 25 onzeavos e 33 125 avos virou agora 1 sobre 1 e 3 sobre 5. Tá? Feito isso, basta multiplicar. 1 vezes 3 e 1 vezes 5. Então, o resultado final, 3 quintos. Certo? Alguma dúvida? Não. Perceba como é fácil, né? Fácil demais, muito simples. E não é só questão de prestar atenção e questão de praticar. Certo? Dúvidas? Vou perguntar mais uma vez. Não precisa ter vergonha, não. Não, Pode ainda não. interagir, pode falar, pode perguntar. Então, quando vocês, né, quando acabar essa aula, que vocês forem lá observar a atividade de vocês de fração, já podem ir treinando essa parte de cancelamento. Ok? Vamos agora para a última operação, que é a divisão de frações. E foi onde eu observei também muitos erros, né? Por quê? Porque para a gente dividir duas frações, a gente tem que repetir a primeira fração e inverter a segunda fração. Tá? E esse símbolo de divisão vai virar multiplicação. Então, vai ter uma regra para dividir fração. E eu lembro que na aula, né, quando a gente estava trabalhando lá com a parte de ponto médio, lá em geometria analítica, teve um resultado que foi a divisão de fração. E eu perguntei na sala, como é que faz a divisão de fração? Aí alguns souberam responder, outros não. Né? Mas
como tem uma regra, né, essa divisão, aí algumas pessoas esquecem, né, porque tem que ter essa regrinha aí de repetir a primeira e inverter a segunda, tá? Então, lá na atividade que eu corrigi de algumas pessoas, eu percebi que não inverteram a segunda fração. É por isso que, né, acabou saindo errado os cálculos lá. Aí vejam só, eu vou repetir a primeira fração, no caso aí é o 4/5, tá? E vou inverter a segunda fração. Percebam que o 7 foi para cima, certo? E o 3 aqui para baixo. Né? Feito isso, né, a gente vai efetuar uma multiplicação, assim como a gente viu agora há pouco. Né? 4 vezes 7 dá 28, e 5 vezes 3 é 15. E por que eu não cancelei aqui? Não é porque eu não fiz o cancelamento aqui. Não é porque não dava para cancelar nem o 4 com 3, nem o 7 com 5, e nem 4 e 5, e nem o 7 e o 3. Né? Então não dava para fazer o cancelamento, para simplificar. Né? Então a gente já foi logo efetuando a multiplicação, numerador e denominador. Certo? Então deu 28, né, 15 avos aí. Alguma dúvida? Não. Então não esqueçam que tem que inverter a segunda. Um outro exemplo. Algumas pessoas entraram agora, né? Sejam bem-vindos. Bem, então na letra B, né, vamos fazer o mesmo processo. Né? Tem aí a fração 8/9 e 4/21, certo? Então, eu repito a primeira fração, que é o 8/9, e vou inverter a segunda. Então, o 21 ficou em cima, o 4 ficou embaixo, tá? Feito isso, a gente agora vai multiplicar. Porém, podemos perceber que dá para usar o cancelamento aqui. Ou seja, dá para a gente simplificar antes de multiplicar. Né? Se eu multiplico 8 por 21, vai dar um número aqui bem elevado. Né? Então, é melhor eu simplificar antes. Então, dá para simplificar o 8 e o 4, que eu posso simplificar pelo próprio 4, e o 9 e o 21. Aí você vai ter que pensar qual o número que dá para dividir o 9 e qual o número que dá para dividir o 21. Né? Dá para observar bem aqui que é o número 3. Né? Divide o 9 e divide o 21. Será que tem um número maior que o 3? Né? Então, se eu fosse dividir por 9, dá para dividir esse aqui por 9, mas esse aqui não dá. Então, o maior número que temos aqui para dividir os dois é o 3. Tá? Então, vamos começar com o 8 e o 4. Dá para simplificar por 2, mas ele é pequeno. Alguém entrou com som ativado. Então, dividindo o 8 e o 4, né? Vou simplificar por 4, ok? Então, 4 dividido por 4 e 8 dividido por 4. Né? Dividindo aí 8 por 4, dá 2. E dividindo 4 por 4, vai dar 1. Então, já ficou mais simples. O 9 e o 21, eu também posso simplificar por 3. Então, simplificando 21 por 3, que dá 7, e o 9 por 3, que é 3. Então, ficou bem mais simples de multiplicar. Tá? Multiplico agora os numeradores. 2 vezes 7 é 14. Multiplico também os denominadores. 3 vezes 1, que é 3. Certo? E aí, dá para perceber que no finalzinho aqui, essa fração já é irredutível, não dá mais para simplificar. Eu lembro que algumas atividades que eu corrigi, eu coloquei lá simplificar, 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 porque estavam multiplicando aqui, mas no finalzinho não estavam observando que ainda dava para simplificar. Então, você simplifica, né, sempre observa o final, para ver se dá para simplificar, para não, no caso, para encontrar a fração irredutível. Né? Lembrando, algumas atividades, algumas questões que são de múltipla escolha, né, vai aparecer lá, se for uma fração, um resultado simplificado. Então, se você não simplifica, né, às vezes acha que errou, mas não errou porque no resultado lá está simplificado. Alguma dúvida? Não. Dúvida, Dani? Nenhuma, né? Bem, matemática é bem fácil, bem simples, né? E o que eu queria mostrar para vocês hoje era justamente isso, certo? A parte, né, das operações com fração. Né? Tentei fazer o slide aí da melhor forma possível para que vocês pudessem entender, né, todo o processo, como alguns estavam com dificuldades. Espero ter tirado essa dificuldade de vocês, né, sanado essas dúvidas. Vou passar aqui que ele voltou. Para finalizar,
né? Temos aí, né, às vezes vocês perguntam para que serve a matemática, para que serve aquilo, para que serve aquilo outro. Alguns assuntos realmente a gente não consegue abordar no cotidiano, né? Mas outros, né, a gente consegue, sim. Tá todo mundo conseguindo ver a imagem? Sim. E aí na imagem é o seguinte, né? 2 alunos saindo da escola, aí um diz assim, gente, nunca usa frações, né? A gente nunca usa fração. Aí o outro é verdade, concordando com ele. Aí o outro tá com fome, opa, pede uma pizza. Aí quando ele vai pedir a pizza, né, ele já utiliza a fração, né, para, né, comprar a pizza. Aí você vai dizer, eita, professor, nunca usei a fração para comprar pizza, né? Mas você está usando implicitamente aí. Né? Ele já utilizou 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa, né? E assim por diante. Então, a gente pode também utilizar fração no nosso cotidiano. Pode não, a gente utiliza, né? Em nosso cotidiano. Certo? Então, é isso. A aula vai até aí, certo? Eu quis mostrar a vocês essas 4 operações de fração. Teve algumas pessoas que entraram agora, né? Infelizmente, a gente vai encerrar, mas, como a Manuela pediu, eu estou gravando a aula e a gente vai disponibilizar para vocês, né, essa aula gravada, e qualquer dúvida é só vocês me enviarem, ok? Ok. Eu vou marcar outras aulas ainda com vocês também, aí quando eu marcar essas aulas, eu falo lá com a Manuela, ela, né, manda para vocês pelo WhatsApp, e eu posso também falar lá no Classroom, certo? Algumas pessoas também podem tirar essas dúvidas lá pelo Classroom ou podem me adicionar no Facebook também, se quiser, e mandar lá pelo Messenger, certo? Ok, teve gente que já dormiu aqui, deitou, observando, né? E aos demais que estão com a câmera desativada aí, que eu não estou vendo, né? Um abraço e até a próxima. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Tchau. Alguém quer falar alguma coisa, um feedback? A aula foi muito boa. Foi. Conseguiram compreender? Sim. Se alguém Sim. tinha dúvida, tirou as dúvidas. Então, Sim, deu para tirar dúvidas. Então, a gente fica fazendo esse formato de aula, tá certo? Quando vocês observarem lá a atividade, se eu corrigir ou não a atividade de vocês, dê uma olhadinha de novo. Né? Tente utilizar esses conhecimentos de agora. Certo? Eu vou colocar em PDF aqui esses slides e também vou disponibilizar para vocês. Certo? Certo. Mas, um abraço. Né? Não saiam de casa. Lavem bem as mãos. Certo? E até a próxima. Terminou agora. Abre a janelinha.